E a guerra entre Israel e o Hamas está prestes a completar 100 dias. O exército israelense mantém a ofensiva em território palestino, enquanto o Tribunal Internacional analisa uma acusação que foi apresentada pela África do Sul de que está havendo genocídio em Gaza pelas forças de Israel. A repórter Letícia Miyamoto volta agora ao vivo com mais informações. Essa pressão internacional pode pôr fim ao conflito, Letícia? Oi, Brau. Perto da guerra completar 100 dias, ainda não se fala de fato, viu, entre uma paz entre Hamas e Israel. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Nessa sexta-feira, inclusive, Israel deu uma declaração e disse que fez um ataque no centro e no sul da faixa de Gaza e matou dezenas de alvos do Hamas. Inclusive, eles disseram que esses homens considerados terroristas, cerca de 30 pessoas, são os responsáveis, alguns dos responsáveis pelo ataque ocorrido no dia 7 de outubro em território israelense. No comunicado militar, Israel também informou que alguns desses alvos faziam parte da força de elite do grupo. Além disso, o país também afirmou que encontrou inúmeras dezenas de armas e recolheram todos esses materiais. O exército israelense já considera que, neste momento, a guerra mudou de enfoque, mudou de alvo, considerando que agora o principal objetivo são, de fato, esses ataques, como eu disse, no centro e no sul do território da faixa de Gaza. Vale lembrar que, ao mesmo tempo que Israel, considerando também a proximidade desses 100 dias de guerra, perdeu apoio de outros países, principalmente os Estados Unidos, há também um processo aberto pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça. O governo israelense é acusado de cometer genocídio contra os palestinos. Mas, claro, por outro lado, Tel Aviv é contra essa acusação, inclusive prestaria esclarecimentos nesta sexta-feira à Corte da ONU. Após essas audiências, todas essas declarações que estão marcadas, todos esses depoimentos e encontros, no final de janeiro, a Corte de Haia deve se pronunciar sobre se Israel deve, de fato, parar com essas ações contra o Hamas, mais especificamente, o que diz no processo, contra os palestinos. Caberá também ao Conselho de Segurança da ONU determinar como que essa aplicação deverá ser feita caso ela seja aprovada. No dia 7 de outubro, vale também a gente lembrar, citando sobre a proximidade desses 100 dias de guerra, que ao todo, além de milhares de pessoas que foram mortas no ataque ao território israelense, pelo menos 250 pessoas foram sequestradas ali naquela região, no território israelense, e levadas para a faixa de Gaza. Em novembro, 105 pessoas foram libertadas graças a uma trégua, que nós também contamos detalhes aqui na programação da Jovem Pan News, mas mesmo assim, de acordo com as autoridades de Israel, neste momento ainda há cerca de 132 pessoas, a maioria israelenses, civis e militares, que ainda são feitas como reféns do Hamas. Entre essas pessoas, 25 delas não tiveram os corpos devolvidos aos parentes das que foram da quantidade que acabou sendo libertada, nessa trégua, e outros 11 corpos foram, de fato, retornados a Israel. De acordo com Israel, como eu disse no início, ainda não há nenhuma intenção de que haja uma paz de fato, entre o Hamas e Israel. Essa guerra, esse conflito só deve ter fim depois de que todos os objetivos tenham sido alcançados. Eles incluem aí nessa fala a eliminação completa do Hamas e das ameaças militares ali na faixa de Gaza e também, claro, o resgate de todos esses reféns. Brown. Perfeito. Letícia Miyamoto, obrigado mais uma vez. Letícia, pela sua participação, pelas informações. Boa noite. E, Dora Kramer, no meio desse contexto fica o Brasil, E um capítulo recente em relação à diplomacia e às relações internacionais nesse conflito foi justamente a aprovação dessa acusação contra Israel de genocídio no Tribunal de Haia, que contou com o endosso do Brasil, O Brasil esteve apoiando essa denúncia da África do Sul contra Israel por genocídio, no que gerou mais reclamações em relação à conduta do Itamaraty, da chancelaria brasileira nesse conflito. Qual balanço você faz até agora, Dora? Não só sobre esse último gesto, sobre esse endosso do Brasil à denúncia da África do Sul, mas como um todo, sobre o posicionamento do governo brasileiro nessa guerra no Oriente Médio, Dora? Olha, não foi dos melhores, O que o Brasil teve de espetacular, incontestável, todo mundo já reconheceu, foi a repatriação.
das pessoas, isso sim. Agora, na conduta, no posicionamento, essa questão última, né, desse endosso à posição da África do Sul vem sendo muito criticado, que o Brasil sai de uma posição de equilíbrio, uma posição tradicional, para apoiar uma questão que é absolutamente questionável, né? Essa posição, esse pedido da África do Sul, ele minimiza o ataque que Israel sofreu, né? E há inúmeros especialistas, todos analisando essa questão, dizendo que não é assim. O estabelecimento de um genocídio, de um ato, de uma ação genocida, ela não está posta, ela não está presente. Então, é um processo que começa agora, ele demora muito, sempre isso demora anos, mas a posição do Brasil, de forma alguma, está sendo bem vista no âmbito interno, por especialistas nesse tema, e também no âmbito externo. E sobre a guerra em si, Vilela, o que dá para projetar nesse momento em que a gente se aproxima dessa marca triste que destacou agora a Letícia, de 100 dias de conflito? O que a gente vê pelos anúncios oficiais, e esse é um outro problema da guerra, uma característica da guerra, né? Que as informações chegam de lado a lado sempre com algum viés, com algum objetivo, então é preciso se cercar de certa cautela. Mas o que a gente vê é que Israel busca demonstrar força, busca demonstrar que tem havido avanços nessa campanha, que tem esses objetivos que a própria Letícia citou, de acabar com os terroristas do Hamas, de libertar os reféns. Israel vem anunciando isso dia a dia, né? Que destruiu uma determinada quantidade de túneis, que conseguiu aniquilar certos líderes do Hamas, que encontrou outros locais que eram usados como infraestrutura terrorista, mas dissimulados como escolas, como mesquitas. Enfim, Israel tem demonstrado que vai avançando nessa luta contra o Hamas. Será que isso pode em algum momento se esgotar e Israel conseguir derrotar o Hamas ou não? É algo que ainda tende a se estender por muito tempo? Qual a avaliação, Vilela? Esse conflito ele tem uma característica curiosa, que é o fato de termos um número de reféns com uma grande força, uma grande pressão da comunidade israelense pela liberação, pela soltura desses reféns, e por mais que Israel venha conseguindo êxitos e propagando esses êxitos, enquanto não conseguir a efetiva liberação desses reféns com vida, com saúde, a guerra não vai estar ganha. Então, é importante que Israel, claro, faça de fato essa propaganda, isso faz parte da estrutura de guerra, mas onde eu vejo que Israel tem que centrar fogo, e me parece que não está próximo disso, é justamente na liberação desses reféns. Porque aí sim Israel poderá tentar construir canais, construir caminhos para cessar essa guerra. Enquanto isso não acontecer, teremos mais guerra pela frente.